Entenda o que está acontecendo no Brasil. Não é a respeito de uma publicação como essa, é a respeito do Brasil inteiro. Essa aqui é a Lívia Laranjeira, ela é repórter da Rede Globo e ela publicou no X, no antigo Twitter, essa publicação aqui. O agradecimento do dia vai para o homem que estava caminhando na rua atrás de mim e atravessou para outra calçada, só para me tranquilizar. E depois voltou para a calçada original, quando chegou no prédio dele. Sejam esse tipo de homem. Senhoras e senhores, se eu for explanar sobre tudo que está aqui, de fato, sobre esse assunto, eu darei um vídeo de 10 horas. Eu vou tentar resumir aqui da forma mais simples possível. Olha só, primeiro ponto. Isso aqui é um preconceito contra todos os homens do Brasil. E não dá nem para dizer que se limitar apenas ao Brasil, mas ao mundo, porque ela está falando homem. Tipo de homem, sejam esse tipo de homem. Então, peraí. Se a gente pegar e inverter aqui algumas palavras, se fosse um homem publicando isso, e trocando a palavra homem por mulher, como é que ficaria? Ficaria assim, ó, o agradecimento do dia vai para a mulher que estava caminhando na rua atrás de mim, atravessou para outra calçada só para me tranquilizar e depois voltou para a calçada original quando chegou no prédio dela. Sejam esse tipo de mulher. Se fosse um homem dizendo isso, seria chamado de misógino, que odeia a mulher, que é preconceituoso contra a mulher e tudo mais. Por quê? Porque ele está querendo que as mulheres não cheguem perto dele. A mulher teria que atravessar a rua para cruzar longe do homem pelo fato de ser mulher. Vamos piorar a situação, vamos colocar aqui, se fosse enfim, uma pessoa branca e aí tem ali se dirigindo a um negro, por exemplo. Seria mais ou menos assim: o agradecimento do dia vai para o negro que estava caminhando na rua atrás de mim, atravessou para outra calçada só para me tranquilizar e depois voltou para a calçada original quando chegou no prédio dele. Sejam esse tipo de negro. Cara, isso é preconceito, cara. Isso é racismo, cara. Mas não. Quando é uma mulher falando isso nas redes sociais contra homens no Brasil inteiro, 545 mil visualizações. E ninguém na mídia ou em outro lugar é dito. Poucas pessoas fizeram vídeo sobre isso. Eu vi o Alexandre Paiva, né, do Paiva nas Ruas, e que ele é dono do IDDH Brasil, falar sobre isso. Isso aqui é um absurdo, cara. E você quer entender ainda mais, quando eu falo que o problema não é apenas uma publicação, mas sim está no Brasil inteiro, é o seguinte. Enquanto você tem esse tipo de mulher aqui que diz, ó, pessoal, seja esse tipo de homem aqui, tá? Se você vê uma mulher, homem, caminhando na calçada, atravesse a rua, vá para outra calçada, não passe perto dessa mulher, tá? Passe longe da mulher, para tranquilizar a mulher. Por quê? Porque você é o quê, cara? Você é supostamente um potencial agressor, um potencial blá 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 prador, entendeu? Você é o pior ser humano da Terra. Então, homem, você tem que passar longe de mulher. Enquanto você tem esse tipo de grupo de pessoa aqui, de mulher, falando isso, você tem um outro grupo de mulheres que fala uma outra coisa, que é o seguinte, mas também é da classe das mulheres, falando o seguinte: olha, já notei que homens não querem entrar no mesmo elevador que a gente. Não, a gente está subindo uma escada, eles estão descendo, eles evitam subir escada, vão para outro lugar, espera a pessoa, fica longe de mulher. Ou seja, esses homens são preconceituosos. Os homens são preconceituosos porque não querem estar perto de mulher, não querem entrar no mesmo elevador que a mulher. Não sou eu que estou falando isso. Advogadas especializadas em direitos dos homens estão já relatando esses casos onde mulheres estão acusando os homens de serem preconceituosos por causa que os homens estão evitando estar no mesmo ambiente que as mulheres. Então me diz, como é que faz? Ou você é um criminoso,
Ou você é um preconceituoso, ou você é um misógino, ou você odeia a mulher. Não tem outra saída pro homem. Porque você tem aqui de um lado mulheres dizendo, e já pensando, e não é pouco não, não é só essa aqui não, é um monte de gente que pensa igual, que você, homem, que está vendo esse vídeo aqui, você é o pior ser da face da terra. Você tem que passar longe delas para tranquilizá-las. E aí se você fizer isso, se você passar longe delas, atravessar a calçada, evitar de entrar no mesmo elevador que elas, sabe o que vai acontecer com as mesmas mulheres? Elas vão dizer o seguinte, você está sendo preconceituoso. Você é misógino, você odeia mulher. Por quê? Porque você não quer entrar no mesmo elevador que elas. Você está atravessando a calçada para evitar passar perto de mulher, seu preconceituoso. Aí eu te pergunto, homem e mulher que está vendo esse vídeo aqui, como faz para viver numa sociedade dessa? Eu não estou aqui contando história da carochinha, não estou aqui inventando achismo e nem ilustração. São fatos que já estão acontecendo. Então, você encontra, olha a situação do país. Um grupo de pessoas exigindo mais direitos, mandando e desmandando e dizendo que seja esse tipo de homem aqui, ó, atravessa a rua para não passar perto de uma mulher. E aí você faz isso. Não para tranquilizar ninguém, mas justamente para você evitar a falsa acusação. Aí aparece o mesmo grupo de pessoas dizendo, sabe o quê? Seu preconceituoso, você não está entrando no mesmo elevador que a gente porque você odeia a mulher. Você está atravessando a rua porque você odeia a mulher, você é um misógino, você é um preconceituoso. É disso, é desta loucura desgraçada que nós estamos falando aqui. É exatamente isso que está acontecendo nessa pocilga chamada postil. Eu pergunto, cara, como é que faz? Os homens, na verdade, ao atravessar a calçada, para não passar perto, é um livramento de sofrer uma falsa acusação de assédio, importunação. É por isso que os homens estão fazendo isso. Não é para te tranquilizar, não. É autodefesa. Os homens cansaram. Acabou. Eu cantei esta pedra em 2017, 2018, 2019, 2020. Falei, as mulheres vão ficar sozinhas e solteiras, ninguém vai querer. Todo mundo me chamava de, você tá louco, Romulo? Por que você tá falando mal de mulher? Imbecis, né? Querendo ter um QI normal, né? Deve ser um QI de animal. Aliás, não dá nem pra chamar de QI de animal, porque tem animal, inclusive no Brasil, que tem mais QI do que o próprio ser humano. Tu sabia disso? Pesquise depois qual animal, joga no Google qual animal, ou no ChatGPT. Pesquisa qual animal no Brasil tem um QI mais elevado que o próprio ser humano no Brasil. Só pesquisa aí. Que eu não tô falando mal de mulher, eu tô explicando esses casos, cara. Mas para imbecis, eu falo mal de mulher. Claro, são imbecis, né? Os animais que pensam isso. Aliás, animal não, eu tô ofendendo os animais. Agora você imagina, cara, o agradecimento do dia vai para o gay, o homossexual que estava caminhando na rua atrás de mim, atravessou para outra calçada só para me tranquilizar. E depois voltou para a calçada original quando chegou no prédio dele. Sejam esse tipo de gay. Seria preconceito. Mas ela está falando de homem. E o homem, ele tem menos direito que um cachorro nesse país. Então pode falar, né? Lívia Laranjeira. Rapaz, eu não vou nem fazer piada aqui com esse nome, porque... Mas me vem à mente uns 500 mil adjetivos, né? Palavras, para fazer uns nomes bem legal. Cara, é impressionante, meu. Aí... Sabe o que acontece com as mulheres, a maioria, não todas, desse país?
Fala nada. Agora, ai dos homens se criticar isso aqui. Ai dos homens se dizerem que isso aqui está errado, né? Eu sou misógino, eu sou agressor de mulher, eu odeio mulher, que mais? Só porque eu estou comentando sobre esse absurdo, esse preconceito aqui. Isso aqui é preconceito contra todos os homens. Que conversa é essa? De agradecer porque um homem atravessou para outra calçada só para te tranquilizar? O homem é um criminoso? O homem é um marginal? Ele vai te ele vai te assé, ele vai te importunar? E aí vem a pessoa com a cara de pau lambida jogar isso nas redes sociais como se você, homem, que está vendo esse vídeo aqui agora, fosse o maior criminoso da face da Terra. Sejam esse tipo de homem. E se nós colocar mulher aqui no lugar? Se um homem dizer, o agradecimento vai para a mulher que atravessou a rua e não passou perto de mim porque ela ia me acusar falsamente. Seja esse tipo de mulher aí que atravessa a rua, e segue reto o caminho e não acusa a gente de crime que a gente não cometeu. Sejam esse tipo de mulher. Imagina eu publicar isso. E aí, cara? O Rômulo é misógino, odeia a mulher. O Rômulo não quer que a mulher chegue perto dele. O Rômulo odeia a mulher. Tem um QI de 90 negativo. Não é, animal? É brabo, cara. Eu pergunto se tem alguém aqui que está entendendo o que está acontecendo no país inteiro. Eu me pergunto isso. Porque eu não posso me esquecer que essa população aqui tem um QI de 80, em média. Isso é triste, cara. E além do QI, não é apenas uma questão de QI, é uma questão de capacidade cognitiva. Quase metade da população não é capaz de entender o que o outro fala. Você tem noção disso? Isso são dados científicos, cara. Então é uma coisa assim asquerosa que está acontecendo. No mínimo, 90% das pessoas que viram isso aqui sequer entenderam o que ela quis dizer com esse post. Porque não são capazes de entender. Para as pessoas, para a maioria, infelizmente, isso aqui é apenas uma mulher agradecendo porque um homem foi educado com ela. Não são nem capazes de perceber que tem preconceito aqui. Só que o problema real, meu irmão, não é nem só esse preconceito. É o fato de implementarem essa agenda, esse tipo de viés, esse tipo de colocação de ideologia nas redes sociais, e isso entra na mente das pessoas, isso entra no comportamento das pessoas. Tá? E aí os homens acabam realmente começando a evitar, né, o simples uso do direito de ir e vir numa calçada que é pública. Então o homem atravessa a calçada, não entra no elevador, não permanece no mesmo ambiente que uma mulher, não chega muito nem perto, nem fala, nem olha. Os homens já estão fazendo isso. E aí são o quê? São acusados pelo mesmo grupo de mulheres que são preconceituosos. Por quê? Porque não atravessa na calçada perto da mulher, porque não fala com a mulher, porque não olha para a mulher, porque não entra no mesmo elevador que a mulher. Já estão sendo acusados de serem preconceituosos contra a mulher. Por fazerem exatamente aquilo que as mulheres querem que os homens façam. Aí eu pergunto, cara, isso aqui não é doença, não? Porque normal não é possível. Se não tem um problema ali, né? Muitas, não todas, mas muitas vão lá. Vou botar um problema aqui. Vou botar um problema aqui. É assim que funciona, cara. E nós, homens, somos reféns desse sistema misândrico. Temos um sistema inteirinho. Só para botar você na cadeia, homem. Por nada.
Mais de 45% das acusações que são feitas, das denúncias que são feitas contra os homens, mais de 45% são falsas. Quase metade. E sabe o que acontece? Sabe o que os promotores fazem quando chega lá os processos, as denúncias? Eles deixam rolar o processo para o homem ser preso e se ferrar. 99% desses 45% de falsa acusação são os caras sentam em cima e deixam rolar o homem que vai preso. Eu pergunto, cara, aonde vocês acham, homens e mulheres, que vai parar esse país aqui? Esqueça tudo. Esqueça tudo, cara. Sabe o que é o pior de tudo isso que eu falei? Tem como piorar, Romulo? Tem. São esse tipo de gente aqui, ó. Que publica isso, que pensa isso aqui, que segue esse tipo de viés de pensamento, de ideologia, achar que isso aqui não é normal. Que ter este preconceito contra os homens é normal. Essas pessoas devem achar que todo homem é o maior criminoso da face da Terra. Isso aqui é uma generalização, cara. Generalização. Veja que em todo este vídeo aqui eu não generalizei nada. Eu falei muitas, algumas, um grupo. Isso não é todas. Agora isso aqui, ó, tá generalizando. Já sabemos que viés é esse. Do femimimimi. Vocês já ouviram um vídeo de uma outra doida falar: não, o homem só serve para ser burro de carga, levantar peso, pagar conta e só. As mulheres são muito mais inteligentes, fazem tudo melhor que os homens e tudo mais, os homens são incompetentes. Generalizando. E aí tá tudo certo, afinal é uma mulher generalizando todos os homens. Tá tudo certo, cara, no bostil. Eu pergunto, cara, pra você que tá vendo esse vídeo aqui, há alguma esperança nisso aqui? Nesse país? Na sociedade? Pra humanidade? Óbvio que não. Só o apocalipse não. Tá? Não é à toa que as profecias estão se cumprindo. E a profecia de Isaías 4, verso 1 vai se cumprir, já está chegando, cara. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão a mão de um homem e dirão a ele: pagaremos a nossa comida, a nossa moradia, nossas vestes. Apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de estarmos solteiras. Ou seja, quando fala naquele dia, significa naquele tempo, naquela época, naquela era, nossos dias de hoje. Devido a comportamentos, leis misândricas e tudo mais, o que foi plantado no passado hoje está sendo colhido por todos, homens e mulheres. Os homens também têm certa culpa nisso, sim. Tá? Plantaram muito na carne no passado. Prostituições, adultérios, infidelidades, cobiças e tudo mais. Hoje, todos, homens e mulheres, estão recebendo isso. Homens sozinhos e mulheres também sozinhas. Então, a profecia está se cumprindo. 7 para 1. 7 mulheres para um homem. Nós vamos pagar tudo que é nosso aqui, que a gente precisa. Apenas case-se conosco. É isso que está acontecendo. Claro que não nesse post aqui, né? Porque esse post aqui é pior do que isso. Esse post é a total aversão aos homens. Mas muitas mulheres estão desesperadas. O que está acontecendo? Ninguém mais fala comigo. Vai piorar, hein? Vai piorar. Cara. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o joinha, isso ajuda muito. Você assiste os vídeos e não dá like, só você é herege. Você vai perder 500 mil reais. E compartilhe, siga Romulo Marasquim nas redes sociais, Instagram, Telegram, link primeiro comentário fixado aqui no topo, meu Telegram, conteúdo exclusivo lá gratuito. E não se esqueça que se o YouTube ele acaba desinscrevendo pessoas do canal, então verifique sua inscrição, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Abraço, até a próxima, que Deus abençoe.